Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 29, domingo, dia do Senhor, dia de reservarmos mais tempo para estarmos na presença de Deus. Se possível, participe na sua comunidade da celebração da Eucaristia. Hoje quero iniciar nossa reflexão parabenizando todos e todas os catequistas, pessoas que se dedicam com amor a anunciar o Evangelho em nossas comunidades. Celebramos hoje o Dia Nacional do Catequista. E a vocês que eu mando o meu abraço hoje, pedindo que o Senhor derrame sobre cada um de vocês a sua bênção, a paz, a saúde. Hoje o nosso texto bíblico será o capítulo 16, dos versículos 1 a 12. Capítulo 16, versículos de 1 a 12. Jesus nos fala do sinal de Jonas e nos chama a cuidarmos para não sermos atingidos pelo fermento dos fariseus. O sinal de Jonas é um convite à conversão, a mudarmos de vida. Fariseus e saduceus vêm atormentar Jesus. E aí então ele orienta os seus discípulos a tomarem muito cuidado com esses homens. Vamos então acolher a palavra de Deus com a música que a Elzinha preparou para nós. Hoje quem irá proclamar a palavra de Deus será o Paulo Eustáquio, de Pouso Alegre, e a Ilma Vieira Dias Moraes, de Jardim das Alterosas, em Betim. Ouçamos então a palavra, deixemos que ela toque o nosso coração. Fiquem longe do fermento dos fariseus e saduceus. Fiquem longe do fermento dos fariseus e saduceus. Os fariseus e saduceus se aproximavam de Jesus e, para tentá-lo, pediram que mostrasse para eles um sinal do céu. Jesus, porém, respondeu: Ao pôr do sol vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã
Hoje vai chover porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem prever o tempo, mas não são capazes de interpretar os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e foi embora. Ao passarem para a outra margem do lago, os discípulos se esqueceram de levar pães. Jesus lhes disse: Atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles então começaram a discutir entre si e a dizer: É porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus lhes disse: Homens de pouca fé, por que discutis entre vós o fato de não terdes pão? Ainda não entendeis? Não vos recordais dos 5 pães distribuídos a 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães distribuídos a 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei por causa de pães? Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Só então entenderam que ele mandara tomar cuidado não com o fermento dos pães, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Gostamos das transformações quando elas não mexem em nosso bolso e em nossas ideias. Assim eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus se julgavam perfeitos observadores da vontade de Deus, embora curiosamente não o colocassem em prática. Gostavam de pregar para os outros, mas pessoalmente viviam a sua própria vida. Já os saduceus, grandes proprietários de terra, dominavam não só a organização da sociedade, mas também a economia e a política e a jurisprudência, pois eram a maioria no tribunal. Donos do poder estavam muito incomodados com Jesus, pois este, com sua ação e ensinamento, estava pondo abaixo a religião e a ordem social. Então eles fazem um desafio a Jesus. Querem um sinal maravilhoso que demonstre que Jesus vem de Deus e está realizando a vontade dele. Não que estivessem interessados na transformação das situações. Queriam apenas continuar garantindo a sua influência sobre a religião e sobre a sociedade. Jesus não dá o sinal pedido. Esta é a segunda tentação, que nós vimos no capítulo 4, nos versículos 5 a 7. O diabo agora são os chefes religiosos, que pedem um sinal maravilhoso, com o qual Jesus comprove que ele é o enviado de Deus que todos esperavam. Jesus apenas devolve o desafio. Vocês sabem quando vai fazer tempo bom ou quando vai chover? Não sabem distinguir que o reino de Deus chega quando se faz justiça? E Jesus é duro, uma geração má e adúltera. Significa que os próprios chefes religiosos apostaram a tal ponto que já não acreditam mais que a justiça é que traz o tão esperado reino de Deus. Agora só pensam em seus interesses, aproveitando a situação. O sinal de Jonas se refere ao profeta que pregou a conversão a uma nação pagã e ela se converteu. Também foi o profeta que ficou 3 dias no ventre da baleia e de lá saiu são e salvo. Tudo isso vai acontecer com Jesus. Por lutar pela justiça, ele também vai ficar 3 dias em poder da morte, mas depois ressuscitará, e todos virão acolher a boa nova que ele anunciou. O sinal do reino de Deus é a justiça que cria a liberdade e a vida para todos. E nós também não podemos nos orgulhar. Podemos estar sempre à busca de sinais maravilhosos que provem que Deus está entre nós. Ora, o sinal prodigioso é o da justiça,
que cura as doenças e a fome do povo. Onde houver essa justiça, Deus aí está. Buscar outros sinais é tentar a Deus e viver na ilusão perigosamente, pois a injustiça cria fantasias que só levam à escravidão e à morte. Agora os discípulos com Jesus estão de viagem e se esqueceram de levar pão. Ficam preocupados, sinal de que não havia entendido nada do que acontecera antes. Ensinando a repartir o que cada um possuía, Jesus tinha mostrado que no reino de Deus, o reino da justiça, todo mundo pode confiar na partilha. Hoje eu reparto com você, amanhã você reparte comigo. Isso gera o compromisso e a responsabilidade que produzem a confiança no viver juntos. Jesus faz então um desafio a seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. O que é esse fermento? Sabemos que o fermento influencia a massa, produzindo o pão. Jesus está advertindo sobre a influência da doutrina dos fariseus e saduceus que manipulam o povo, fazendo-o acreditar em coisas que não prejudicam o seu poder, isto é, o seu bolso, as suas ideias. Fariseus e saduceus também esperavam o Messias, mas ele seria um chefe que iria dominar pelo poder e pela violência exatamente o que eles faziam. As palavras de Jesus trazem o discernimento da verdadeira religião, aquela que leva ao reino de Deus. A religião verdadeira não explora o bolso do povo e nem oprime a sua liberdade e consciência. Pelo contrário, se é verdadeira, a religião dá mais ainda e promove mais ainda a liberdade que já se tem. Explorar a miséria do povo sob pretexto da religião é o maior dos crimes, pois vai contra o segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus libertador para oprimir, ou o nome do Deus da vida para fabricar a morte, é ousadia demais, que não ficará sem castigo. O aviso de Jesus é importante. Religião que não liberta e não traz vida não serve. Perda de tempo ficar procurando solução onde só se criam mais problemas. E entre os discípulos preocupados, podemos estar também nós, tributários do fermento dos fariseus e saduceus, todos aqueles que defendem seus interesses e não estão minimamente interessados em nossa liberdade e vida. Até quando vamos suportar o peso dessa escravidão e morte? Até quando o povo irá gemer sob o peso da exploração e da opressão, sem dizer a sua palavra, sem gritar o seu não? O Messias, anunciado pelo Antigo Testamento, iria trazer a paz para o povo, através do exercício da justiça. Jesus é esse Messias esperado. Quando é que vamos acreditar nele, desacreditando todos os outros falsos Messias que constroem o seu poder e riqueza às custas da exploração e da opressão do povo? Cuidado com o fermento dos fariseus. Assim Jesus hoje nos alerta, que nós tenhamos cuidado com o fermento dos poderosos, dos grandes, daqueles que manipulam o povo e só semeiam morte e injustiça. Que Deus então nos dê o espírito da sabedoria e do entendimento, o discernimento para cada vez mais sabermos seguir Cristo, o verdadeiro Messias, segui-lo cada passo para assim chegarmos ao seu reino, reino da paz, do amor, reino da justiça. Que o Deus, fonte da bondade e do amor, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concluamos então esse momento com a mensagem de Sebastião Farinhada e Eliane. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé que reza com a gente nesta manhã. Hoje é domingo, dia do Senhor, é dia da gente também ficar um pouco mais em família. Frei Gilberto, mais uma provocação de Jesus para a gente ter cuidado com o fermento dos fariseus. Nós refletimos aqui e percebemos que no meio de nós hoje existe fermento do fariseu. Temos que tomar muito cuidado para a gente praticar a verdade
que Jesus nos convoca, que é servir o reino de Deus e ser fiel ao Evangelho. Vamos cantar? Assim não pode, assim não dá, propagar o Evangelho se você não praticar. Assim não pode, assim não dá, propagar o Evangelho se você não praticar. Senhor, pronunciamos teu nome com cuidado e medo, porque estás demasiado presente na fala do opressor. Teu nome vai grudado na pátria e na propriedade. Tua vontade, assim na terra como no céu, é notícia falsa, ameaça e traição. A democracia frágil que era nossa sucumbiu nas malhas da tentação. Pedras no lugar de pão, fuzil no lugar de arroz com feijão. Líderes religiosos se atiram vaidosos do alto da aprovação popular e anjos fardados sustentam toda a honra, glória e poder. Como cantar a canção do Senhor em terra tão estranha? Reaprendemos a pronunciar teu nome frágil e constante na vida dos pobres. Reafirmamos aqui que tu és amor, é pão para todas e todos. Que teu reino não é desse mundo, desses homens e seus modos de tortura. Reencontramos tua presença nesta esperança pouca, neste caminho de cruz, nesta esperança teimosa e na voz necessária dos profetas. Somos nós, aprendizes da ressurreição. Nos comprometemos a falar a verdade, a servir na mesa da igualdade contra a pobreza, a fortalecer as mãos de mulheres, indígenas e camponeses, a caminhar com quilombolas, LGBTs e ativistas da terra, da floresta, da água e dos direitos. Na alegria da libertadora solidariedade, te pedimos, Senhor, livra-nos do mal. Amém. Assim não pode, assim não dá, propagar o Evangelho se você não praticar. Assim não pode, assim não dá, propagar o Evangelho se você não praticar.